O presidente Lula prepara uma reforma ministerial que deve começar após as eleições do Congresso marcadas para amanhã. Marília Ribeiro. Em busca de uma comunicação mais assertiva com a imprensa, o presidente Lula concedeu uma entrevista nesta quinta-feira. Dentre os temas abordados está a tão falada reforma ministerial que vem sido ventilada. Entre os nomes cogitados a ocupar uma vaga na esplanada dos ministérios está os atuais presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, que deixam o cargo neste sábado. Sobre Lira, o presidente não comentou. Já sobre Pacheco, Lula disse que quer que ele seja eleito como governador de Minas Gerais, importante colégio eleitoral. Eu não posso dizer quem é que vai ser, gente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu se pudesse falar, eu falaria. Mas o que eu quero é que o Pacheco seja governador de Minas Gerais. É isso que eu quero. Nos bastidores, o nome de Rodrigo Pacheco é cogitado como um possível substituto de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça. Outro nome cotado para fazer parte do governo é da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ela é a favorita a ocupar a Secretaria-Geral da Presidência, que atualmente está com Márcio Macedo, que vinha sofrendo diversas críticas do presidente Lula por não ajudar no diálogo do presidente com os movimentos sociais. Em entrevista, o presidente Lula diz que Gleisi tem condições de ser ministra em muitos cargos, mas afirmou que ainda não conversou com a petista. A companheira Gleisi, ela já foi ministra, chefe da Câmara Civil da Deputação. Eu estava preso e eu fui um dos responsáveis pela companheira Gleisi e da presidenta do nosso partido. A Gleisi é um quadro muito refinado. Politicamente tem pouca gente nesse país, mais resultado que a Gleisi. O pessoal falava, mas ela é muito radical para ser presidente do PT. Para ser presidente do PT, ela tem que falar a linguagem do PT. Se ela não quiser ser ela vai para o PSDB. Ela vai para o partido político. Para ser do PT, ela tem que ganhar, sabe, confiança no PT. Então ela tem condições de ser ministra em muitos casos. Até agora, não tem nada definido. A expectativa é de que uma reforma ministerial possa fortalecer a base do governo no Congresso Nacional. Um dos objetivos da mudança no governo é atrair apoios do Centrão. Agora, o governo aguarda as eleições da Câmara e do Senado para definir essa reforma ministerial. Os pleitos tendem a respingar no Palácio do Planalto. Isso porque haverá alterações de líderes partidários e novos coordenadores de bancadas a serem definidos. Questionado sobre quem ele apoiará na eleição das duas casas, Lula disse que o seu presidente do Senado e o da Câmara é o que ganhar. Deise Vilela, ainda é possível estabelecer essa lógica entre espaço em ministérios e apoio no Congresso Nacional? Porque até agora, pelo menos no governo Lula, essa relação não está tão clara assim, né? Você tem partidos como PSD, MDB, União, relativamente bem agraciados. É claro que eles sempre vão querer mais se forem ouvidos, mas com bom espaço, que ao mesmo tempo não dão o apoio devido ou esperado pelo governo no Congresso Nacional e muito menos se comprometem a estar com o presidente ou quem ele indicar como candidato em 2026, né? Isso pode mudar com a reforma ministerial? Rafael, eu não acredito que mude com essa reforma ministerial, não. A gente sabe que o PSD está querendo mais espaço, né? Ainda tem o Rodrigo Pacheco, o Alexandre Silveira, que deve entrar em relações institucionais, ou ele ou o Silvio Costa. Ainda tem a disputa do MDB com o Isnaldo Bulhões. Então, tem uma acomodação para fazer aí, mas o PSD é um player importante pelo resultado das eleições municipais, né? Veio com muita força e pode dar uma base para o governo. Mas no meio disso tudo, a gente tem a questão de ser o Centrão, né? Então, o Centrão não tem uma ideologia estabelecida e ele não é um fiel da balança. Quer dizer, esses partidos políticos não é que eles vão definir as votações. Então, eu acho que essa reforma ministerial, ela é para acalmar os ânimos, mas ela não vai resolver o problema do governo, né? A gente falou isso no primeiro dia do governo Lula 13, e eu repito, vai ser um governo que vai ter que disputar pauta a pauta até o último dia. A gente tem a questão do Congresso brasileiro estar muito fragmentado, a gente tem uma fragmentação partidária muito forte, um personalismo político muito forte, então os interesses pessoais eles estão acima dos interesses partidários. A gente pode ver o próprio Lula
presidente Lula identificando isso no discurso dele, falando que ele quer que o Pacheco, né, acima do partido político, mas o Pacheco seja o governador de Minas Gerais. Então a gente identifica um personalismo muito forte que dificulta as negociações no Congresso Nacional. Além disso tudo, a gente tem essa mudança da pauta que aconteceu no sistema político brasileiro dos últimos anos para cá. O domínio da pauta ele sempre esteve no Executivo, de alguns anos para cá esse domínio foi para o Legislativo, ou seja, é o Legislativo que manda na política brasileira. Então é muito difícil essa reforma ministerial resolver o problema do presidente Lula. Até o último dia de mandato ele vai disputar pauta a pauta. Pois é, ontem na entrevista que o presidente Lula deu, ele colocou que as pesquisas elas têm a importância de eventualmente se verificar onde se encontram os erros, fazer os ajustes necessários e o adequado seria que de fato o governo entendesse o recado das pesquisas e promovesse alguns ajustes que são necessários, especialmente do ponto de vista político. A relação com o parlamento ela não é das mais saudáveis, não adianta fazer entregas de ministérios se os votos não vão acabar vindo na sua totalidade, se acaba sendo necessário aquele tipo de política do toma lá da cá a cada votação que nunca é bem-vindo. É importante que se faça uma construção mais ampla, pensando em 2026 e pensando na governabilidade que terá agora nesses 2 últimos anos, especialmente no pior momento para o presidente Lula em relação às pesquisas de opinião nesse 3º mandato. Caso o governo não consiga virar a chave, a tendência é que continue com a sua popularidade decrescendo.